Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que é cheio de mistérios. Na verdade, a polícia acreditava que o caso seria concluído de uma forma muito rápida, mas tomou um rumo completamente diferente, em que a polícia até hoje tenta descobrir o que aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, como é o de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Nona Duskmeyer. Nona Duskmeyer nasceu no dia 26 de dezembro de 1985, no Arkansas, filha de Paul e Carol. Quando jovem, ela participou de muitos concursos de beleza pelo único motivo de aumentar a conscientização sobre o abuso infantil. Foi relatado que ela foi abusada sexualmente por seu pai quando criança e afirmou que queria ter a certeza de que todas as outras crianças pudessem desfrutar de sua infância e se sentir à vontade para conversar com alguém toda vez que se sentissem ameaçadas. Sua mãe se casou novamente com um homem chamado Duane Dipter, que era muito rígido, e Nona não aceitava suas regras. Com isso, ela decidiu obter seu próprio apartamento perto da Arkansas Tech University, em Russellville, onde estudava. Nona morava sozinha em seu apartamento, localizado a 24 quilômetros de sua universidade. Em 2005, Nona estava em um relacionamento com um jovem chamado Kevin Jones. Ele não era da mesma universidade que ela, mas sempre que podia, ele ia visitar sua namorada. No dia 14 de dezembro daquele ano, Kevin conseguiu uma folga e foi visitar sua namorada. Os dois passaram o dia juntos e, pouco depois da meia-noite, ele voltou para sua casa em Dover. Kevin sabia que Nona tinha planos para o dia seguinte, dia 15 de dezembro. Ela havia lhe contado sobre a organização que ela iria participar. Ele também tinha planos para aquele dia. Sua mãe trabalhava em uma biblioteca de uma escola e naquele dia teria uma festa dos professores, e ele disse que levaria sua mãe. Mas quando estavam no caminho da festa, Kevin disse à sua mãe que estava um pouco preocupado com Nona, pois ela não respondeu a nenhuma de suas ligações. Ele ficou muito preocupado naquele dia porque a Nona simplesmente sumiu, não atendia as ligações, não respondia as mensagens. Então ele falou com um amigo que os dois tinham em comum, chamado Ryan, para ele ir até o apartamento da Nona. Ele trabalhava em algum local ali bem perto do apartamento, então ele disse que iria e veria se estava tudo bem, se não foi apenas um mal-entendido, o celular estragou, alguma coisa. Então o Ryan foi até o apartamento. Ele disse que viu algumas luzes acesas dentro do apartamento, mas ele bateu na porta várias e várias vezes e a Nona não respondeu, o que isso era bem estranho. Kevin ficou muito preocupado com isso. Não parecia um comportamento normal de Nona, então ele avisou Ryan que em breve chegaria até o local junto com a sua mãe. Um tempo depois, os dois chegaram até o apartamento de Nona e Ryan estava lá esperando o amigo. Eles bateram na porta de Nona várias vezes, mas não houve respostas. Kevin tinha a chave da porta, mas como ele iria a uma festa com sua mãe, ele não estava com a chave. Então decidiu ir até a porta dos fundos para ver se ela estava aberta, e estava. Quando Kevin entrou, ele encontrou sua namorada deitada em uma poça de sangue. Desesperado, ele correu para abraçá-la, enquanto sua mãe ligava para a emergência. Quando a polícia chegou, eles confirmaram que Nona estava morta. Ela foi espancada até a morte e atingida na parte de trás da cabeça. A polícia acredita que ela foi atingida com uma base de uma lâmpada que estava perto de seu corpo. Sua garganta foi cortada e havia uma embalagem de camisinha no balcão dentro do apartamento. E Nona estava nua, exceto por um par de meias brancas. Mas apesar da aparência, não havia evidências físicas de que ela foi abusada sexualmente. A polícia questionou Kevin em relação à morte de Nona. Ele negou estar envolvido e concordou em fazer um teste do polígrafo quando lhe pediram. O jovem falhou no teste e a polícia tinha certeza de que ele tinha matado a namorada. Kevin negou repetidamente estar envolvido. Ele disse à polícia que viu Nona pela última vez na noite anterior e ligou para ela quando voltou para Dover.
Ele disse que acordou tarde na manhã seguinte, ligou o celular e viu que Nona havia enviado uma mensagem de texto. Ele mostrou a mensagem de texto. Era apenas uma mensagem dela dando bom dia para ele e dizendo que o amava. Mas essa foi a última vez que ela enviou mensagens. Kevin tentou entrar em contato com ela várias vezes durante o dia, mas ela não respondeu. Embora a polícia acreditasse que Kevin era o responsável, a investigação do assassinato, liderada por Mark Forst, levou vários meses, e ele não foi preso e acusado do assassinato em primeiro grau até 31 de março de 2006. Houve muitos rumores pela cidade durante esse período. A mãe de Nona, Carol, que gostava muito de Kevin, agora acreditava que ele tinha matado sua filha. Ela disse que ele era um narcisista e ficou furioso e a matou depois que ele entrou no apartamento e viu a embalagem de uma camisinha e acreditou que Nona estava com outro homem. Eles acreditavam que ele encenou a cena do crime e que ele se certificou de que não estava sozinho no momento em que o corpo da Nona foi encontrado. Antes do início do julgamento, a defesa solicitou uma mudança de local, pois todos estavam falando sobre suas suspeitas e rumores, e a defesa acreditava que Kevin não teria um julgamento justo. Seu pedido foi atendido e o julgamento começou em outra cidade. A acusação alegou que Kevin entrou no apartamento de Nona na manhã de 15 de dezembro. Nona não o esperava, pois tinha visto ele no dia anterior. Ele entrou no apartamento com a chave que tinha. O encanador o viu em sua casa em Dover, pouco antes das 10h30, e a polícia acredita que ele saiu por volta desse horário para viajar para Russellville. Seu celular permaneceu desligado nas próximas horas e eles deduziram que Kevin chegou no apartamento às 10h55 da manhã. Quando chegou no apartamento, ele viu que havia uma embalagem de preservativo e deduziu que ela estava com outro homem. Em um surto de raiva, ele ficou tão furioso que a espancou, a esfaqueou e a atingiu na cabeça com a base de uma lâmpada. Nona foi atingida com tanta força no rosto que havia danos em seu cérebro. Em seguida, ela foi esfaqueada várias vezes. Seu pescoço foi cortado e havia vários cortes superficiais em volta do pescoço e dos ombros. A promotoria disse ao tribunal que acreditava que Kevin encenou a cena depois que ele matou Nona. De acordo com a linha do tempo da promotoria, eles disseram que Kevin saiu do apartamento de Nona às 11h15 e voltou para Dover. Ele estaria em Dover por volta do meio-dia. Ele foi visto em um café por volta de 12h30 e 1h30 da tarde. O tribunal ouviu que Kevin deixou uma impressão de palma de mão na lâmpada que foi usada para agredir Nona, com o sangue de Nona. Foi o caso da promotoria que Kevin então planejou que ele estaria presente quando o corpo de Nona fosse encontrado, para que ele pudesse intencionalmente contaminar a cena. A defesa disse que a polícia não investigou adequadamente e não coletou e nem examinou todas as evidências. Em vez disso, eles argumentaram que se concentraram apenas em uma pessoa desde o momento em que o corpo de Nona foi encontrado, e que essa pessoa era Kevin. O tribunal ouviu que, além de Kevin, Ryan, a mãe de Kevin, entraram no apartamento. Vários paramédicos e policiais caminharam pela cena do crime e algumas das evidências foram tocadas e movidas. Apenas uma área teve impressões digitais examinadas, a área onde Nona foi encontrada. Tinha sangue nas janelas e impressões digitais na embalagem do preservativo, mas não foram analisadas. A defesa argumentou que a impressão da palma da mão de Kevin, que estava na lâmpada, poderia ter acontecido quando Kevin encontrou o corpo de Nona. Impressões digitais também foram encontradas na base da lâmpada, e não eram impressões digitais de Kevin. Pertenciam a uma pessoa não identificada. O celular de Nona foi encontrado dentro do apartamento e sua bateria estava faltando. O celular não foi testado para impressões digitais ou DNA. Eles chamaram a avó de Kevin para testemunhar. Ela disse que o viu naquele dia no posto de gasolina da família em Dover, dia 15 de dezembro, às 11h30 daquela manhã. Ela se lembra bem quando lhe deu dinheiro para o almoço. Se esse testemunho estivesse certo, isso significava que Kevin não teria tido tempo de ir e voltar do apartamento de Nona. A defesa disse ao júri que o assassino teria vários cortes e hematomas nas mãos, e também no corpo, depois de bater em Nona. A polícia tirou fotos de Kevin, frente e verso de suas mãos e de seu corpo, mas nada foi encontrado. O tribunal ouviu que Kevin falhou no teste de polígrafo, mas a defesa argumentou que a pessoa que administrou o teste não era um examinador certificado do polígrafo e foi uma tática usada pela polícia para tentar forçar o Kevin a confessar o crime. Kevin foi considerado inocente de assassinato em primeiro grau. O oficial Mark Forst, que investigou o assassinato de Nona, suspeitava de outro homem ao mesmo tempo em que investigavam Kevin. Esse homem era Gary Dunn. Gary estava em liberdade condicional e morava do outro lado da rua de Nona,
Mark prestou um relatório ao Ministério Público na época. O relatório destacava que Kevin falhou no teste do polígrafo e que Gary havia passado no teste. O relatório afirmava que Gary tinha um álibi. Ele estava fazendo compras com sua mãe no momento em que Nona foi morta. Isso foi comprovado por registros bancários, que confirmaram onde sua mãe estava no dia 15 de dezembro. Mas um funcionário do banco disse mais tarde que os registros podem não ser precisos. Depois que Kevin foi considerado inocente, Gary foi preso e acusado do assassinato em primeiro grau. A promotoria argumentou que ele abusou ou tentou abusar sexualmente de Nona, antes de espancá-la até a morte. O tribunal ouviu que a embalagem de preservativo foi posteriormente testada para o DNA e que correspondia ao DNA de Gary. Em um caso em 2002, Gary foi acusado de tentativa de homicídio e agressão de segundo grau, depois de atacar uma corredora em Russellville. Ele foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio, mas condenado pela agressão de segundo grau e sentenciado a 6 anos de prisão. No julgamento de Gary em relação ao assassinato de Nona, a corredora que Gary havia atacado testemunhou. Ela disse ao júri que estava correndo em uma trilha e viu Gary sentado em um banco. Quando ela passou por ele, ele começou a correr atrás dela. Gary a perseguiu com um galho enorme e a atingiu na cabeça. Ela caiu no chão enquanto ela estava deitada. Ele começou a espancá-la com os punhos. Ele atingiu seu rosto, peito e costelas várias vezes. A corredora conseguiu lutar contra ele e ela se levantou e correu de volta para seu carro. Ela olhou para trás e viu Gary correndo na direção oposta. A defesa de Gary para o caso de Nona questionou a evidência de DNA. Os promotores argumentaram que Gary estava ligado à cena do crime a partir do DNA encontrado na embalagem de camisinha, mas a defesa contestou que era uma correspondência e argumentou que a evidência não podia ser confiável devido à forma como a evidência foi coletada e como a cena do crime foi contaminada. Eles também argumentaram que não havia nenhuma evidência que mostrasse que Nona foi agredida sexualmente. O julgamento de Gary terminou com um júri empatado. Eles não podiam decidir se ele era culpado ou não. Um segundo julgamento ocorreu, mas o resultado foi o mesmo. O júri não pôde tomar uma decisão com base nas provas apresentadas. Depois que os dois julgamentos terminaram em um impasse, Gary era um homem livre, mas não demorou muito para que ele chamasse a atenção da polícia mais uma vez. Em dezembro de 2018, a polícia foi chamada ao estacionamento da primeira igreja batista em Russellville para investigar uma possível tentativa de sequestro. Quando chegaram lá, uma mulher de 40 anos e uma testemunha forneceram uma descrição do homem e do veículo que ele tinha. A mulher de 40 anos disse à polícia que um homem se aproximou dela no estacionamento e tentou forçá-la a entrar em seu veículo. Ela conseguiu fugir e ele saiu em seu carro. Na mesma época, a polícia investigava outra possível tentativa de sequestro. O outro crime ocorreu no campus de Arkansas Tech University. Uma mulher disse que o homem pediu que ela descesse do seu carro. Ele tentou sequestrá-la, mas ela conseguiu ligar para a emergência. As mulheres nos dois incidentes descreveram o homem e o carro que ele estava dirigindo, e suas descrições de ambos foram semelhantes. A polícia parou um carro que correspondia à descrição e o motorista era Gary Dunn. Gary não contestou as acusações de tentativa de sequestro e exposição indecente e foi condenado a 15 anos de prisão. Até o momento, ninguém foi condenado pela morte de Nona Durskmeyer. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito difícil, em que a gente tem 2 suspeitos, os 2 foram para julgamento, mas a justiça não conseguiu condená-los, né? Os 2 foram considerados inocentes e o caso da Nona permanece um mistério. A gente tem provas ali de que o Kevin, o namorado, tinha ali algum motivo, talvez, para cometer esse assassinato. Também temos o Gary, que era um homem que estava em liberdade condicional, que foi provado que ele cometeu outros crimes antes e também depois do assassinato da Nona. Então é um mistério até hoje, a gente não consegue ter certeza do que aconteceu. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que foi o Kevin, teve um surto de raiva, alguma coisa, que foi a teoria levantada pela promotoria? Ou vocês acham que foi o Gary, que ele viu que a Nona estava sozinha no seu apartamento, entrou de alguma forma, tentou abusar dela sexualmente e acabou agredindo? E foi um caso bem brutal. A gente vê que a forma como ela morreu foi muito brutal. Então mostra, assim, tende a gente acreditar que aquela pessoa tinha algum problema com a Nona, que foi um crime muito brutal. Talvez o Kevin, né, mostre que o Kevin possa estar envolvido, mas até hoje o caso permanece um mistério. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.